Bem, gente, vamos dar continuidade aqui à matéria que fala sobre as semelhanças atômicas, né, as partículas atômicas. Então, vamos analisar o seguinte. Bem, primeiro, essa legenda aqui, para vocês entenderem a quem estou me referindo. Aqui eu tenho um elemento químico que eu não vou ficar dizendo quem é, então eu vou chamar só de X, tá? E aqui é o número, em cima é o número da massa e embaixo é o número atômico, tá bom? E aí tem um detalhe, que é o seguinte, isso aqui pode mudar, a posição da massa ou do número atômico pode mudar de acordo com a tabela periódica, tá? Algumas tabelas podem ficar em cima e outras podem ficar embaixo, tá? Isso você tem que, sempre que você pegar uma tabela periódica, você dá uma olhada na legenda para ver como que está o esquema lá, tá? Então, o número de cima é massa. Então, significa que esse elemento químico aqui tem uma massa de valor 30, tá? E esse elemento químico aqui tem uma massa de valor 28. E aí, só para vocês também não esquecerem, vou colocar aqui, completar essa legenda, né? O A é massa, o Z significa número atômico, o P significa prótons, que é o número de prótons. O E significa elétrons, que é a quantidade de elétrons. E N significa nêutrons, tá? O número de nêutrons. Só para vocês terem aí uma noção. Então vamos analisar aqui. Aqui o que está igual? Aqui é 12 e aqui é 12. O que eu posso perceber? Que o 12 significa número atômico. E aí, gente, eu tenho uma situação. Por quê? Deixa eu... Quando eu tenho um número atômico, né? Número atômico é igual no número de prótons, tá? Deixa eu até colocar, eu vou colocar aqui, tá? O número atômico é igual ao número de prótons, tá? E aí, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Isso quando está ali, como dizer, quando está neutro, né? Estável, digamos assim. Então, acontece essa situação. Então, vamos continuar observando. O número, o número atômico aqui é 12 e aqui também é 12, né? O número atômico é igual ao número de prótons. Então, eu posso dizer que esses átomos aqui são isótopos, né? E aí, se você olhar naquela aula lá anterior, aqui ó, eu destaquei o P, né? Porque isótopos significa número igual de prótons, tá? Nesse caso aqui, posso até dizer também que são isoeletrônicos, tá? São isoeletrônicos, tá? Porque nessa situação eles estão com o mesmo número de elétrons também, tá? Deixa eu ver mais o que. Aqui, vamos aqui embaixo. Eu tenho aqui 12, 14, que é o número atômico, aqui 28 e 28, que é o número da massa. Ou seja, a massa aqui está 28 e aqui também está 28. O que isso significa? Significa que eles têm o mesmo número de massa, tá? Então, se eles têm o mesmo número de massa, então eu posso dizer que eles são isóbaros. Isóbaros, tá? E aí, na aula anterior eu destaquei o A
para mostrar que eles têm o mesmo número de A, que é o mesmo número de massa, tá? Deixa eu ver mais o que, 28, tá. Vamos analisar. Aqui a massa é 28, aqui a massa é 30. Aqui o número atômico é 12 e aqui o número atômico é 14. Bem, eles não têm o mesmo número de massa e eles não têm o mesmo número de prótons, né? Nem o mesmo número de elétrons. Então, eu vou calcular o nêutron deles. Vamos ver como é que eu faço para calcular o nêutron. Aí eu uso essa fórmula aqui. A igual a Z mais N. Aí eu vou botar ela aqui. A igual a Z mais N. Eu quero descobrir quem? Eu quero descobrir o N. Então, eu vou trocar de lado todo mundo, só para facilitar na hora da conta, não ficar negócio de sinal negativo, tá? Quando eu troco todo mundo de sinal, aí eu não... Quer dizer, quando eu troco todo mundo de lugar, aí eu não preciso trocar sinal não, tá? Porque eu troquei todo mundo de lado, então tá de boa. Mas vamos lá. Eu quero descobrir o N, né? Quero descobrir o N. Então o que eu faço? Deixo o N aqui. O A já está no lugar que eu quero e mando o Z para o outro lado. Quando eu mando o Z para o outro lado, ele muda de sinal. Então fica A menos Z. Tá? Então, para eu calcular o nêutron, é só pegar o número da massa menos o número atômico. Tá? Vamos analisar esse caso aqui. Eu vou chamar de... Não, vou deixar aqui um Nzinho para botar o resultado. Que aí a gente vai poder comparar. Deixa eu ver... deixa eu até aproveitar, colocar aqui também. E botar aqui. Que aí depois vocês observam. Fica melhor para vocês visualizarem e lembrarem. Deixa eu ver... Tá. 28, que é o número da massa. 28, aqui ó, massa. Menos Z. O Z aqui é 12. Então, isso vai dar 28 menos 12 dá 16, tá? Nesse caso aqui deu 16. Vamos fazer agora a conta com esse cara aqui. Já vou aproveitar essa fórmula aqui e vou usar, tá? Eu quero saber o número de nêutrons e a massa aqui é 30 e o número atômico aqui é 14, menos 14. Vamos ver quanto vai dar. 30 menos 14 dá 16 também, tá? Então, o que eu posso perceber, o número de nêutrons aqui é o mesmo desse elemento aqui, tá? O número de nêutrons é igual. Se o número de nêutrons é igual, então eu posso dizer que esses elementos são... Deixa eu ver onde que eu vou escrever. Vou escrever aqui. Isótonos. E aí eu coloco aqui o tracinho, tá? Isso aqui eu tô botando só para lembrar vocês, tá? Isso aqui não é nenhuma regra não, tá? Então, eles são isótonos porque possuem o mesmo número de nêutrons, tá bom? Então, isso aqui é a base para vocês conseguirem entender esse lance das semelhanças atômicas, tá? E na próxima aula, aí eu já vou falar sobre os íons, a questão do cátion e do ânion, tá? Vou deixar para a próxima aula. Se você ficou com alguma dúvida, pode perguntar nos comentários, tá? E se você viu alguma irregularidade, também pode falar lá nos comentários, mas não deixe de citar a referência bibliográfica para eu poder colocar na errata, ok? Valeu, até mais.